que eu estou começando a gravar, porque algumas pessoas disponibilizam vídeo, não tem problema nenhum, quem quiser fica à vontade de disponibilizar vídeo, tá? Mas, assim, eu aviso que está gravando e que isso vai para o YouTube. Então, assim, depois a pessoa não pode ficar chateada comigo. Ô, Gilberto, apareceu o teto do meu quarto que está descascado. Olha, lamento, né? Eu não tenho como editar o vídeo, tá? Eu não tenho essa expertise ainda. Bom, nós vamos falar na aula de hoje, gente, sobre diagramas de dispersão, tá bom? Diagramas de dispersão é muito usado em estatística. Eu não sei se vocês vão ter muito contato com ele. Eu já conversei com diversos psicólogos sobre isso, falaram que muito raramente esse assunto é tratado em vocês, é mais em pesquisa mesmo. Então vamos direto para aquilo que é mais importante, tá? Eu vou mostrar aqui como é que uma tabela, que está aqui, né, linhas A, B, C e D, variável X, variável Y, se transforma em dados para dispersão. É super simples, tá? Não tem mistério nenhum. Então, a gente tem, por exemplo, o ponto A. Esse indivíduo, ou esse ponto A aqui, a variável X dele, o X é 2, o X é sempre a linha de baixo, o Y é sempre essa coluna aqui em pé. O Y está sempre em pé. E aí, o indivíduo A, ele tem o X igual a 2 e o Y igual a 3. Então, essas são as coordenadas. É aqui que ele se encontra, tá bom? Pode ser um indivíduo ou pode ser um evento, tá? Eu vou dar o exemplo de evento depois para vocês entenderem relações de causa e efeito. Num indivíduo B, que pode ser numa outra medição do mesmo evento, o X ele foi para 4, tá vendo? O X aqui era 2, ele aumentou para 4, mas o Y continuou em 3, tá certo? Passado um tempo, nesse exemplo que eu vou passar para vocês, o indivíduo C, o X dele continuou sendo 4, olha o X aqui, 4 mais uma vez, só que o Y, ele foi para 5, ele subiu aqui, ó, ele veio cá para o 5. Um outro indivíduo, né, ou uma outra observação, o X é 8, veio para cá, e o Y é o 7, veio cá para cima. Tá? E como está aqui nessa próxima questão, pessoal, né, para que servem os gráficos, né, ou diagramas de dispersão? Eles mostram, gente, eles procuram identificar relações de causa e efeito. Coloca-se os dados em um gráfico e tenta identificar alguma tendência, se alguma coisa está acontecendo. E se a gente observar mesmo aqui, ó, se eu pegar do ponto A até o ponto D, eu tenho uma reta aqui. Parece que à medida que o X aumenta, o Y vai aumentando. Eu tenho uma tendência. Alguns alunos podem observar, ô Gilberto, mas o B não está obedecendo essa tendência. Tudo bem, pessoal. Nem sempre tudo obedece à mesma tendência, não. Isso tem diversas funções, tá? Isso tem diversas causas. Pode ter sido questão de medição, uma medição ter sido muito próxima da outra. Gilberto, eu não estou entendendo. Você pode exemplificar? Posso. Vamos supor que eu quero ferver água, eu quero medir a temperatura da água, tá? Então vamos supor que eu coloquei uma panela com uma determinada quantidade de água no forno. E eu coloquei o fogo bem baixo, tá? Eu coloquei o fogo no 2. O que aconteceu? Eu percebi que a temperatura da água, por exemplo, ela foi para 30 graus, tá? Eu tô aumentando uma dezena aqui, foi para 30 graus, ok? Aí eu quero saber o que acontece com a temperatura da água se eu aumentar o fogo embaixo dela, se eu aumentar a intensidade da chama. Então, eu dobrei, eu saí do fogo baixo para o fogo médio, eu saí do 2 e vim para o 4.
Só que se eu medir exatamente após eu ter feito essa alteração na chama, não vai ter dado tempo ainda para a água absorver esse calor. Então, se eu mudei de 2 para 4 e eu medi imediatamente, a temperatura da água continua a mesma. Se eu aguardar alguns instantes com o fogo médio, né, a chama aqui que eu estou chamando de 4, a água vai se aquecer e vai chegar, por exemplo, a 5, a 50 graus. Né? Eu estou adicionando uma dezena aqui para dar mais realismo ao meu exemplo. E se eu fizer isso novamente, se do fogo médio eu for para o fogo alto e aguardar algum tempo também, o que vai acontecer? A temperatura da água subiu mais ainda. Então, gente, se esse aqui fosse o gráfico, né, da relação entre a intensidade da chama embaixo de uma panela com água e a temperatura da água, né, após alguns minutos, eu posso dizer que existe uma relação de causa e efeito, sim. Ou seja, quanto maior for a chama, né, maior for a quantidade de fogo embaixo de uma panela, maior vai ser a temperatura da água. Então, a gente pode dizer que tem uma relação de causa e efeito. Tá bom? Gilberto, você pode dar exemplos de relações que não têm causa e efeito? Posso. Seguindo esse exemplo aqui mesmo, tá? Vamos supor que eu estou lá no fogão, coloquei uma panela com água e eu quero ver a relação de causa e efeito da intensidade da chama com a água. Eu estou medindo isso. Eu posso, por exemplo, vamos voltar no ponto A aqui, no ponto inicial. A panela está com fogo baixo, ok? Lá no fogão. Se eu colocar uma outra panela ao lado desta primeira panela, sem nada dentro e sem ligar o fogo, eu vou estar aumentando a temperatura da água? Não, não vou estar aumentando. Se eu colocar 2, 3, 4 panelas, né, cada uma em sua trempa, né, cada uma em seu local no fogão, sem mexer na temperatura, sem mexer no fogo que está embaixo daquela panela que eu estou medindo, eu vou ter alguma variação na temperatura da água dentro daquela primeira panela? Provavelmente não. Então, essa seria uma prova de que a quantidade de panelas em volta da panela que está ligada, ela não altera a temperatura da água dentro dessa primeira panela. É claro que, gente, se eu colocar panelas em volta com água, acender todas as panelas, eu vou estar aquecendo o ambiente de forma geral e eu vou poder ter uma variação pequena na temperatura da primeira panela, tá? Mas não é esse exemplo que eu dei. O exemplo que eu estou dando é simplesmente aumentando a quantidade de panelas em volta, eu não vou aumentar a temperatura da água, ok? Bom, vamos em frente, eu vou dar outros exemplos, vai ficar cada vez mais claro. Gilberto, o que você está falando é correlação? Sim, isso tem a ver com correlação, tá? Então vamos falar agora de correlação. Existe, gente, a correlação nula. A correlação em matemática ela é chamada R de x para y, ou seja, é a relação, né, que x tem com y. A correlação ela vai ser nula, ou seja, ela vai ser igual a zero, né? Ela vai estar nesse ponto aqui do gráfico, quando uma variável não tem nada a ver com a outra, tá? Quando elas não se relacionam. O que acontece? Eu vou ter a correlação positiva, que vai de 0 até 1, esse lado direito aqui do gráfico, e a correlação negativa, que vai de 0 até menos 1. Não está aparecendo muito claro os números negativos não, gente, mas tudo isso que está aqui à esquerda está negativo, tá? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ah, Gilberto, eu tenho correlação menos 2 ou 2? Não, gente. Correlação ela varia de menos 1 até 1 e é 0.
Gilberto, isso está ficando um pouco confuso. Calma, pessoal, nós estamos começando a explicação. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum disso aqui. Olha aqui, aquilo que eu estava dizendo. Quando a correlação é positiva e ela é perfeita, ela está no máximo, ela é 1. Quando a correlação é negativa, ela é perfeita porque ela é 1, mas ela é negativa porque é -1, ela está aqui. Gilberto, você pode dar exemplos de correlações perfeitamente positivas? Posso. Imagina a seguinte situação. Se eu dobrar a quantidade de peso que eu coloco numa barra, duplica a dificuldade de levantar essa barra. Se eu triplicar a quantidade de peso numa barra, triplica a dificuldade de peso. Ou seja, a relação ela é perfeitamente positiva, gente, quando para cada movimento que eu faço com a variável x, eu tenho a mesma variação, tá? Na variável y. Ou seja, se eu dobrar x, o y dobra. Se eu triplicar x, o y triplica. E o mesmo vale, pessoal, se eu diminuir, tá? Se eu diminuir x pela metade e o y cair pela metade, ainda é uma correlação perfeita positiva. Ela é perfeita porque está acontecendo na mesma proporção e ela é positiva porque está acontecendo no mesmo sentido. Ou seja, se eu duplico x, eu duplico y. Se eu divido x por 2, eu divido x por y. Ok? Vamos agora para a correlação perfeita negativa. Negativa, gente, é quando acontece no sentido oposto. E ela é perfeita quando ela acontece na mesma proporção. Vamos dar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu coloco o dobro de peso numa barra. Se acontecesse de ficar a metade da dificuldade que eu tinha antes, aconteceu o contrário. Eu coloquei mais peso e ficou mais fácil de levantar essa barra. Se acontecesse isso, seria negativa em -1. Por outro lado, se eu reduzisse a quantidade de peso em x e ficasse mais difícil levantar aquela barra, eu teria uma correlação negativa. Ou seja, gente, vamos entender por parte, tá? O perfeito é quando está perto de 1. Vai ser positiva quando aquilo que eu fizer em x acontecer em y, seja aumentar ou seja diminuir. Se eu aumento x, y aumenta, é positivo. Se eu diminuo x e y diminui, continua sendo positivo. Ok? A negativa é quando acontece o contrário. Se eu aumentar x, o y vai diminuir ou o contrário. Bom, vamos ver em outros gráficos que vai ficar mais fácil ainda de entender. Olha aqui, ó. Esses gráficos todos estão no AVA, tá, pessoal? Eu estou trazendo ele para cá para explicar para vocês. Aqui, ó, nesse primeiro aqui, esses pontinhos verdes aqui no alto à esquerda, a gente tem uma correlação, por acaso ela é linear. Linear porque ela está tentando formar uma linha, tá? E ela é positiva. Por que que ela é positiva? À medida que eu vou aumentando o x, tá vendo? À medida que eu vou andando aqui para a direita, eu estou aumentando o valor de x, né? Aqui eu não sei quanto que é, mas vamos supor que seja 1, que seja 2, que seja 3, que seja 4. À medida que eu vou caminhando aqui para a direita, que eu vou aumentando os valores de x, o que está acontecendo com o valor de y? Ele está aumentando, tá vendo? Se eu pegar esse primeiro pontinho aqui, ó, o x, por exemplo, era 1 e o y era 1 também.
Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, que o x era 2, o y está perto de 2 também. Ou seja, à medida que eu aumento o x, o y aumenta. Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. Esse é o gráfico que seria o gráfico certo daquele aumento de peso que eu falei. Vamos supor que eu tenho uma barra, né, de musculação. Quanto mais eu aumento o peso, maior é a dificuldade para levantar aquela barra. Ok? Ok. Vamos agora entender a correlação, também é linear, porque está formando uma linha, tá? Negativa. Gilberto, o que acontece? Se você aumenta x, o y diminui. É isso que está acontecendo? É. Vamos ver. Olha o x aqui, desse primeiro pontinho vermelho. Vamos supor que ele é 1. O x é 1 e o y é 3. Se eu chegar nesse daqui, ó, o x parece que é uns 4 ou 5. E o y está cá embaixo, ele é 1. Gilberto, você pode dar um exemplo no qual, à medida que o x aumenta, o y diminui? Posso. Ele é muito utilizado, por exemplo, em medicamentos. Vamos pensar que eu estou com dor de cabeça, tá? Bem, se eu tomar 10 gotas de Novalgina, a minha dor de cabeça vai diminuir um pouco. Se eu tomar 20 gotas, a minha dor de cabeça vai diminuir mais. Se eu tomar 40 gotas, é bem provável que a minha dor de cabeça caia tanto que ela se torne desprezível. É claro, gente, que aqui eu estou dando um exemplo e da mesma forma que eu falei lá na questão da água com fogão, é preciso aguardar um tempo de observação, tá? Não adianta eu tomar 20 gotas de Novalgina e achar que em 3 segundos a minha dor de cabeça vai diminuir. Se diminuiu em 3 segundos é porque a dor de cabeça era psicológica, né? Não é possível. Então, eu estou supondo que a pessoa aguardou, né, o prazo recomendado, que ela aguardou entre 10 e 15 minutos, tá? Então, nesse caso, acontece isso. O que esses gráficos eles nos ajudam, Gilberto? Eles nos ajudam, gente, a prever situações, tá? Então, esse gráfico aqui, esse primeiro, que tem uma relação, né, positiva, eu sei que acontece o quê? Quanto mais peso eu colocar numa barra, maior vai ser a dificuldade. Ah, Gilberto, isso não tem muita aplicação na vida de quem não faz exercício. Tudo bem, a gente pode pegar um exemplo parecido. Quanto mais pessoas eu colocar num elevador, mais eu vou estar tensionando o cabo que liga, né, aquele elevador ao motor. Por isso que os elevadores, eles têm uma quantidade máxima de pessoas. Por quê? Porque a tensão do cabo, né, mais a margem de segurança, ela é conhecida. Então, eles sabem lá, falam assim, olha, eu não posso passar essa linha. Então, eu sei que, por exemplo, para um elevador que aguenta a carga de 800 kg, por exemplo, eu sei que eu não posso permitir a entrada de mais 6 do que 6 pessoas dentro dele, tá? Já esse daqui também nos ajuda a antever situações. Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça muito grande, né, vamos supor, eu estou com Y muito elevado, eu sei que eu tenho que combater um sintoma que está muito elevado, não vai adiantar eu tomar 10, 12 gotas de Novalgina. Eu vou ter que tomar uma dose maior, 40, 45 gotas. Por outro lado, se eu estou com uma leve dor de cabeça, uma irritação, né? Já esqueci o óculos, me deu um pouco de dor de cabeça, eu também não preciso tomar 40, 45 gotas de Novalgina, não preciso, né, submeter meu fígado a tanta química. Eu posso tomar uma dose menor. Então, esses aqui são os efeitos da graduação. É importante eu entender isso. Gilberto, toda correlação é linear? Não, claro que não. Essa daqui, por exemplo, ela é não linear. Eu diria que ela é logarítmica, inversa, né? Mas isso não vem ao caso, tá? E o que acontece? Essa daqui vai mostrando que se eu tenho um grande valor de y para um baixo valor de x, à medida que eu aumentar o valor de x, eu consigo reduzir o valor de y, ok? Mas muitas vezes eu não vou conseguir zerar o valor de y. Roberto, você pode dar um exemplo nesse caso? Posso. Vamos supor que eu quero
Eu quero cozinhar um ovo, tá bom? Eu gosto desse exemplo simples, gente, para mostrar que está tudo perto da realidade da gente. Então, eu vou cozinhar um ovo. Se eu colocar em fogo baixo, ele vai levar, sei lá, 10, 12 minutos para estar cozido no ponto que eu gosto. Se eu elevar o fogo, a água vai ferver mais rápido, o ovo vai ser submetido a uma temperatura maior, ele vai cozinhar mais rápido, tá? Mas por mais que eu aumente o fogo, vai chegar uma hora que vai ter um limite. Existe um tempo mínimo para acontecer aquela reação química, né, que é o cozimento do ovo. Então eu não consigo zerar isso daqui, tá? Um exemplo muito comum, né, de reações químicas, que o pessoal fala assim que você pode ter ganhos de velocidade, mas você tem um limite. O exemplo comum que o pessoal dá é fazer pão de queijo. Então, se você colocar num fogo super baixo, você vai levar 1 hora e 10 para cozinhar o pão de queijo. Se você colocar o fogo numa temperatura um pouco mais alta, você vai ter um pão de queijo mais rápido, em meia hora, talvez menos, tá? Agora, você tem um limite. Por quê? Porque se você aumentar indefinidamente o valor de X, por exemplo, eu vou colocar num forno de 1 milhão de graus Celsius, né? Supondo que isso existisse. Você não vai ter pão de queijo. Você vai ter pedaço torrado de carvão, né? Porque você vai superar o limite da barreira química e você não vai cozinhar mais, você vai torrar o negócio, tá? Gilberto, tudo tem relação? Não. Como é que é um gráfico sem correlação? É esse aqui, ó, de pontinhos azuis, ó. Eu não consigo identificar nada. Por quê? Eu tenho um valor de x aqui para um valor de y. Tem hora que o x aumenta, o y aumenta, mas tem hora que o x aumenta, o y diminui, depois ele aumenta de novo, depois ele abaixa outra vez, ou seja, não tem relação nenhuma, tá? Significa que eu posso variar o valor de x, que o y aumenta ou diminui indefinidamente, ele não tem relação. Gilberto, você pode citar um exemplo que é importante perceber a ausência de correlação? Posso, pessoal. Você tem diversos pacientes que às vezes estão fazendo um tratamento e você dá um remédio para esses pacientes. Muitas vezes é importante, né? Você precisa que a pessoa se acalme, esteja num estado mais tranquilo para você poder tratar a pessoa, ok? Eu sou contra medicamento como solução. O medicamento ele não é a solução, mas muitas vezes o medicamento ele vai propiciar o ambiente, ele vai propiciar as condições para que você consiga solucionar o problema que aquela pessoa está passando. Então, diversas vezes, medicação é necessária sim, eu não sou contra também não, tá bom? Gilberto, mas volta nesse caso aí. O que isso aí vai me ajudar a entender a questão da correlação? Gente, vamos supor que um paciente está tomando um determinado remédio, que no caso é o X, tá? Ele está nesse primeiro ponto aqui, ó. Ele está tomando uma quantidade de medicamento e ele está com um estado, ele está com um tipo de reação a esse medicamento, tá bom? Se você aumentar a quantidade de medicamento e esse estado que você está interessado em obter, a pessoa tem hora que sobe, tem hora que abaixa, a conclusão que você chega é que não é o medicamento que está influenciando no comportamento da pessoa, tá? Existe um caso aí clássico na estatística, de um caso de uma pessoa que estava sendo tratada, por exemplo, com calmante. E ela ia no médico, ela ia no psicólogo, tal, estava fazendo acompanhamento certinho. E o médico estava percebendo, né, o psicólogo estava percebendo que a pessoa tomava o mesmo medicamento, tudo certinho, a pessoa não deixava de tomar o medicamento, mas tinha dia que a pessoa estava muito nervosa e tinha dia que a pessoa estava muito calma. Qual foi a conclusão que esse profissional chegou? Ele chegou à conclusão que a calma ou o nervosismo da pessoa não estava ligado ao medicamento, estava ligado a um outro evento. E começou a perguntar, a conversar com a pessoa, o que tinha acontecido nesse dia.
foi fazendo uma outra pesquisa e ele foi percebendo que o dia que a pessoa estava mais nervosa era o dia que a pessoa tinha chegado quase que atrasado, o trânsito estava ruim, ou tinha acontecido alguma coisa na hora da pessoa sair, ela acabava se atrasando. Então, a pessoa, quando ela chegava quase atrasada, ou algumas vezes até um pouco atrasada, ela ficava muito nervosa, ela ficava muito ansiosa. Nos dias em que a pessoa tinha saído com bastante tempo, não tinha acontecido nenhum contratempo, a pessoa estava bastante calma, estava bastante relaxada. Então, o que esse profissional decidiu? Esse profissional decidiu suspender a medicação. Por quê? Porque ele percebeu que o que acalmava a pessoa não era tomar ou não o remédio, era a pessoa ser pontual, né? A pessoa ficava muito ansiosa quando ela estava perto de atrasar ou efetivamente atrasada, e ficava mais calma quando ela estava no tempo. Então, ele abandonou o remédio, né? A questão química, e foi tratando um lado emocional. Foi buscando entender por que a pessoa ficava tão alterada quando acontecia um imprevisto e ela se atrasava. E foi trabalhando esse lado psicológico da pessoa, ou seja, não tinha relação da medicação com o comportamento. Então, se acontece isso, pessoal, está na hora de abandonar aquele medicamento. Isso vale também para terapia. Você está fazendo a mesma terapia para uma pessoa. Tem dia que funciona, que é uma beleza. Tem dia que não funciona nada. Avalie se essa terapia está mais adequada. É claro, gente, que vamos voltar nos 3 gráficos anteriores, tá? A gente não espera que todos os pontos estejam em cima da linha, tá? Ah, a terapia aqui estava funcionando bem, aqui funcionou um pouquinho pior, aqui funcionou um pouquinho menor. Um pouco de variação é até esperado, tá? Porque a gente está falando de ser humano, tá? Então é normal você ter um pouco de variação. Agora, o que você não pode ter é igual esse último gráfico aqui, em que nada bate com nada, você não tem relação de causa e efeito com nada. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Vamos resolver umas questões que vai clareando. Quando o coeficiente de correlação é igual a zero, podemos dizer que as variáveis, né, no caso o x lá com y, não estão correlacionadas, tá? Muita gente confunde isso. Tem gente que acha que quando é zero, está negativamente correlacionada. Não, gente, lembra que zero é não ter relação, é quando não tem relação nenhuma. Então, por exemplo, esse gráfico azul aqui, ó, você está com ausência de correlação. Nesse gráfico, o coeficiente de correlação é igual a zero. Tá bom? Vamos seguir lá. Quando uma correlação é positiva, Gilberto, o coeficiente de correlação ele está entre zero, mas ele é maior que zero. Ele é maior que zero e ele é menor que 1. Ah, Gilberto, não pode ser 1, não? Não, gente. Ele vai ser 1 quando a correlação for perfeitamente positiva, tá? Então, quando ele é apenas positivo, tá entre, tem que ser maior do que zero, né? Porque a gente acabou de ver que quando é zero, a correlação é nula, ou seja, tem que ser maior do que zero e tem que ser menor do que 1. Gilberto, 0,01 de correlação, ela é positiva? É positiva. É muito fraca? É muito fraca. Mas é uma correlação positiva. Ok? Vamos em frente. Aí nós temos aqui um exemplo numérico. Olha o que acontece. Nós temos uma variável aqui, que é o custo total do automóveis, né? Que foi indicado aqui, é a variável y. E tem a produção, tá, gente? Que é a variável x. Vamos observar o que está acontecendo. Vamos aqui nesse primeiro momento. Essa empresa aqui produzia 12 mil unidades, né? Aqui está em 1.000 unidades. Então, produzia 12, vamos simplificar. Produzia 12 e custava 80, ok? O que aconteceu com essa empresa? Ela reduziu a produção dela, tá vendo? De 12 veio para 4. O que aconteceu com o custo? O custo caiu de 80 para 44. Ok? Então, reduziu a produção, reduziu o custo.
Num terceiro momento, né? Esse é o primeiro momento, esse é o segundo momento. Agora, num terceiro momento, o que que aconteceu? A produção estava em 4, foi para 6. O que aconteceu com o custo? O custo saltou de 44 para 51. No momento seguinte, também aumentou de 6 para 11, o custo aumentou. Finalmente, nesse último momento aqui, teve uma redução e o custo teve uma redução. Então, gente, percebem que em todos os momentos, quando um diminui, o outro diminui. Um aumenta, o outro aumenta. Um aumenta mais, o outro aumenta mais. O outro diminui também. Ou seja, existe uma correlação positiva forte. Por quê? Porque sempre que um aumenta, o outro aumentou. Sempre que um diminuiu, o outro diminuiu também. Ok? Por isso eu posso dizer que é uma correlação positiva forte. Gilberto, eu não vou responder todas as questões para todas as questões não, tá, gente? Mas nessa aqui eu acho interessante. O que seria se eu tivesse uma correlação positiva fraca? Seria o seguinte, vamos supor que aqui diminuiu, de 12 para 4 diminuiu, de 80 para 44 diminuiu, ok? Aí vamos supor que daqui para cá aumentou, de 4 subiu para 6. Só que aqui ao invés de subir, diminuiu de novo. Entendeu? Uma correlação positiva fraca é quando tem hora que ela segue o que está acontecendo, né? Se o X diminui, o Y diminui. Se o X aumenta, o Y aumenta. Ela é forte. Se tem hora que um aumenta, o outro aumenta, mas tem hora que um aumenta, o outro diminui. Ou seja, não é sempre, todas as vezes que um acompanha o outro, você tem uma positiva fraca, tá? Gilberto, e a negativa fraca? A negativa fraca, gente, é que se acontecesse o contrário. Mas vamos deixar isso para outro exemplo. A negativa forte também eu vou dar em outro exemplo. E a correlação se ela fosse nula, Gilberto? Como é que eu saberia se a correlação fosse nula? Olha, seria assim, o exemplo mais clássico, que cai muito em concurso, é assim, a variável x está aumentando, está diminuindo, está aumentando, está diminuindo, desculpa. E a variável y está no mesmo lugar. Ou seja, uma aumenta, diminui, aumenta, duplica, triplica, e a outra nem se move. Tá? Esse é o exemplo mais comum quando a correlação é nula. Ou seja, não importa se eu aumento ou diminuo o x, y tem um comportamento independente. Tá. Chegamos em mais uma questão aqui, pessoal, e eu gosto muito dela. Ela costuma cair muito em concurso. Não exatamente essa questão, uma questão desse tipo. E eu vou mostrar para vocês que não tem mistério nenhum, tá bom? Vamos entender primeiro, antes de ficar preocupado com esses números aqui embaixo, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Está aqui o exercício, né? Fala de numa clínica, um endocrinologista fez uma pesquisa com 50 mulheres e analisou uma amostra, ok? As perguntas realizadas foram relação do HDL, né, que é o colesterol bom, e quantas horas de exercício elas praticavam. Esse colesterol, gente, quanto maior, melhor, ok? Então ela percebeu o seguinte, teve uma das mulheres, né, ela não fazia exercício nenhum, a quantidade de exercício físico dela era 0. E o HDL dessa senhora era 40. A próxima que ele entrevistou, né, aqui está em ordem crescente. A próxima que ele entrevistou fazia 2 horas de exercício. E o HDL dela era um pouco melhor, né, de 40 foi para 50, já melhorou. A terceira praticava 3 horas de exercício e o HDL melhor ainda. A quarta fazia 4 horas de exercício, o HDL era melhor. E a última praticava 6 horas de exercício e o HDL dela era melhor ainda, tá? Bom, gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma correlação positiva forte. Por que ela é positiva, Julieta?
Porque toda vez que eu aumento aqui de 0 para 2, de 2 para 3 e assim sucessivamente, aqui também aumentou. Então, ela é positiva porque sempre que um aumenta, o outro aumentou também. E por que que ela é forte, Gilberto? Porque isso aconteceu em todos os eventos, ok? Aí vem uma pergunta que parece ser muito difícil, né? É importante entender que em pessoas com índice de HDL acima de 50 miligramas, doenças cardiovasculares ocorrem com menor frequência. Isso aqui está escrito só para encher questão, né? Isso aqui não interessa nada. Aí vem a pergunta: qual é o coeficiente da correlação de Pearson? Gilberto, você nem falou dessa correlação de Pearson. Gente, correlação, imagine como uma coisa só. Não importa muito o nome que vem aqui, tá? Correlação, tratem como uma coisa só. Vamos ver as opções de resposta. Primeiro, né, alguns alunos podem me perguntar: Gilberto, você não vai me ensinar a calcular coeficiente de correlação? Não, eu não vou te ensinar a calcular coeficiente de relação. Por quê? Porque a fórmula é gigantesca, dá um trabalho danado. Gente, e sinceramente, não é isso que vai ter utilidade para vocês, como profissionais de psicologia, tá bom? É muito mais importante para mim, é muito mais importante para vocês entender o que é uma correlação forte, entender o que é uma correlação fraca, saber as diferenças entre correlação positiva e correlação negativa, do que realmente ficar calculando esses números, tá? Gilberto, mas e se cair uma questão dessa num concurso? Porque na minha prova não vai cair, tá? Eu posso garantir isso para vocês. E se cair uma questão dessa num concurso, como é que eu vou fazer? Bem, gente, o primeiro comentário que eu vou fazer é que em concurso não pode usar calculadora. E nem eu, tá? Não estou desmerecendo vocês, mas eu estou falando numa boa. Nem eu dou conta de calcular coeficiente de correlação na mão. Tá bom? A fórmula é bem complexa. Quem quiser depois pode dar uma olhada lá no AVA, pode dar uma olhada no livro, pode procurar na internet. Vocês vão ver que é uma formulazinha caprichada, tá? Então, assim, primeiro, é muito complicado. E segundo, não é necessário. Mais importante é isso, não é necessário. Por quê, Gilberto? Como é que eu vou acertar essa questão sem saber calcular? Muito simples, pessoal. Vocês entenderam, quando a gente estava conversando aqui em cima, vocês já entenderam que é uma correlação positiva, não é? Entenderam? Por que ela é positiva? Porque eu aumento, aumenta, aumento, aumenta. Se eu aumentasse, diminuísse, aumentasse, diminuísse, aumentasse, diminuísse, seria negativo. Mas como eu aumento, ela aumenta, eu aumento. Aqui aumenta, ela é positiva, tá bom? Então eu já sei de cara que a resposta não pode nem ser letra A, nem ser letra C. Por quê? Porque elas estão negativas, tá bom? Bom, Gilberto, isso não me ajuda muito não, porque eu tenho 3 respostas positivas. Eu tenho a B, a C e a E. Bom, pessoal, aí vem a outra dica. Toda vez que aumentou aqui embaixo, que aumentou a hora de exercício, em todas as vezes, em cima, o HDL aumentou, não aumentou? Isso não aconteceu todas as vezes? Aconteceu. Isso só acontece, pessoal, quando o coeficiente de correlação é muito perto de 1. Ok? Qual que é o número mais perto de 1? 0,855, 0,765 ou 0,988? É 0,988. Então, você pode marcar sem dó. Sei que algum de vocês deve estar com a seguinte dúvida. Gilberto, quando que seria a letra B e quando que seria a letra C? Eu vou dar o seguinte exemplo. Tá vendo aqui que nós temos 5 observações? Nós temos 5 momentos aqui. Ela foi perto de 1 porque no 5 aconteceu a mesma coisa. Vamos supor que em um deles, um só, não tivesse acontecido isso. Que eu tivesse aumentado de 0 para 2 e ao invés de vir de 40 para 50, tivesse vindo de 40 para 38, ou 39, ou 37, não importa, tivesse diminuído. O resto continua igual, tá? Vamos supor que em uma só não tivesse acontecido como aconteceu. Em uma só, gente, a resposta seria 0,855.
porque eu continuaria tendo uma relação entre 4 dos eventos, mas ela não é mais tão forte, ok? Gilberto, e o 0,765? O 0,765, gente, é se fosse alternado. Daqui para cá aumentei, aqui aumentasse. Daqui para cá aumentei, mas aí diminuiu. Aí daqui para cá aumentei, aumentou. Daqui para cá aumentei e diminuiu. Ou seja, se ela fica hora aumentando, hora diminuindo, eu teria essa daqui, tá? Mas experiência minha, vocês podem procurar também na internet, quem quiser. Quando eles colocam esse tipo de questão, ou eles vão ter uma correlação positiva forte, sempre que aumentar embaixo vai aumentar em cima, ou eles vão ter uma correlação negativa forte. Ou seja, sempre que eu aumentar embaixo, vai diminuir em cima. E aí, se acontecer isso, de eu estar sempre aumentando embaixo e estar diminuindo em cima, a resposta vai ser letra A, porque ela vai ser negativa forte, tá bom? Mas vamos em frente. Ah, eu gosto bastante desse exercício também. Ele parece de uma complexidade enorme. E vocês vão ver que não tem nada a ver disso, tá? Foi feita uma pesquisa. Os clientes de uma academia responderam sobre o número de horas semanais dedicadas à prática de atividade física. E tem um gráfico ali. Diante do exposto, a porcentagem dos clientes que se dedicam, pelo menos de 3 horas por semana é 40%. Gilberto, eu nunca vou conseguir calcular isso na minha vida. Para, gente. Claro que vai. Olha como é simples, tá? Aqui, ó. Fiz um passo a passo aqui. Primeiro, você tem que saber qual que é o total de alunos. Então, você vai somar cada barrinha dessa. Você vê, nessa daqui, ó, tem 8 pessoas que não fazem nenhuma hora. Zero de horas. Tem 10 pessoas que praticam 1 hora. Tem 12 pessoas que praticam 2 horas. 8 pessoas aqui na frente, ó, que praticam 3. 6 pessoas que praticam 4. 4 pessoas que praticam 5 horas. E 2 apaixonados por academia que ficam lá 6 horas. Ok? Engraçado que tem aqui, isso aqui devia ser número de alunos e não número de funcionários. Mas tá bom, foi elaborado pela pessoa que lá doava, tá tudo certo. Então, o que que eu faço? Eu somo a quantidade de gente que tem lá. Eu descubro que são 50 pessoas. Agora, gente, é que vem a pegadinha. Lembra que a pergunta era quantos alunos se dedicam pelo menos 3 horas? Pois é, dedicar pelo menos 3 horas inclui tudo acima de 3 horas. Ou seja, quem se dedica aqui 6 horas, está se dedicando pelo menos 3 horas? Claro. Quem se dedica 5 também, quem dedica 4 também, quem dedica 3 também está dedicando pelo menos 3 horas. Ou seja, todo esse grupo aqui, ó, de 3 para frente, está incluído. Então, a gente faz isso. A gente soma o 8, o 6, o 4 e o 2 e encontra 20 pessoas. Bem, quanto que 20 representa em 50? É fácil, vou dividir. Se eu dividir 20 por 50, eu encontro 0,4. Quando eu multiplico por 100, eu encontro 40%. É por isso que chama percentual ou percentagem. Eu multiplico por 100. Então, gente, essa questão que parece assim dificílima e impossível de resolver, só requer um pouquinho de tempo e de atenção, tá bom? Não tem mistério nenhuma nela. Bom, vamos em frente. Qual é o espaço amostral em um jogo com um dado? O que isso está perguntando, gente? Espaço amostral são as respostas possíveis. Então, se eu vou jogar um dado, aqui a questão podia ter sido um pouquinho melhor, né? Podia ter falado qual é o espaço amostral em um jogo de um dado com 6 faces numeradas de 1 até 6. Ok? Seria a pergunta, vamos dizer assim, completa. A resposta é letra B. Por quê? Porque eu jogando um dado, 6 faces numeradas de 1 até 6,
São esses os resultados que eu posso ter. Pode sair 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. São os resultados possíveis, tá? Muitas vezes, gente, em concurso, às vezes caem umas questões que não tem nada de absurdo. Eu já vi questão de concurso que perguntava isso, só que perguntava assim: qual é o espaço amostral em um jogo com 2 dados numerados de 1 até 6? Nesse momento tem que ter um pouquinho de atenção, porque na verdade o que a pessoa está perguntando é a soma dos resultados, tá? Se eu estou jogando, prestem atenção aqui, se eu estou jogando 2 dados numerados de 1 até 6, qual o menor resultado que eu posso obter? É 2. Por que 2, Gilberto? Porque o menor número que tem no dado é 1, somado ao menor número que tem no outro dado é 1. 1 mais 1 é 2. Ou seja, num espaço amostral com 2 dados, gente, eu não tenho de 1 a 12. Eu tenho de 2 a 12. Ficou claro? Porque 1 é um resultado impossível. Para eu ter uma soma igual a 1, algum dos outros dados tinha que ter o número 0, e não tem. O número do dado começa em 1. Ok? Então, deixando bem claro isso. São os resultados possíveis. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Exatamente agora, nós vamos falar de eventos. Olha só, evento impossível. O que é o evento impossível, Gilberto? É aquele filme com Tom Cruise, tal, não sei o que? Não, gente, aquilo é outra coisa impossível, tá? Evento impossível é o seguinte: imagine que eu estou lançando 2 dados de 6 faces, né, numeradas de 1 até 6. Qual que é a possibilidade da soma desses dados ser igual a 15? Lembrando, num dado, o maior número é 6. No outro, o maior número é 6 também. Então, assim, mesmo que a pessoa tire 6 nos 2 dados, o máximo que ela vai conseguir é 12. Tá aqui, ó. Ou seja, esperar lançar 2 dados e ter um resultado igual a 15 é possível? Não, esse evento é impossível. Gilberto, isso vai ser útil em psicologia? Vai, pessoal, vai sim, tá? É muito importante, quando vocês estiverem lidando com pessoas, vocês terem noção dos eventos impossíveis. Por quê? Imagina que você tem um paciente, você tem uma pessoa que você está orientando, e, e a pessoa ela tem um sonho, todos temos, tá? Só que aquele sonho é um evento impossível. Não tem como acontecer. É muito importante que o psicólogo perceba isso e trate isso, tá? Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. Vamos supor, tá? Que chega lá um paciente do sexo masculino falando que quer ser mãe e quer ser mãe de qualquer jeito, tá? Bom, pelo menos na tecnologia atual, tá, pessoal? Isso é um evento impossível. O fato de ser mãe, né? O fato de engravidar é impossível. Mas não é impossível tratar isso do ponto de vista emocional. Às vezes o que a pessoa quer é ter alguém para cuidar num nível de amor, num nível de dedicação, de carinho, que ele imagina que só uma mãe é possível de ter aquele nível, né, de dedicação, de carinho, e realmente eu concordo com isso, tá, gente? Eu sou pai, me esforço muito para ser pai, mas mãe é outro nível, mãe é outro nível, tá? Não tem jeito. Então, por que é importante para o psicólogo entender, tá? Eu dei um exemplo muito simples, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo na análise, mas é muito importante o psicólogo ele ser capaz de identificar um evento, um desejo impossível, porque ele vai ter que tratar aquilo ali, senão vai manter, né, ou vai criar, ou vai gerar uma frustração enorme na pessoa, tá? Não adianta chegar para esse ser humano e falar assim, ah, não, então tá bom, nós vamos procurar um médico, nós vamos começar a te dar um remédio, e daqui a um tempo você vai engravidar. Não adianta ir por esse caminho, tá? Então,
entendido está, vamos para o próximo evento, né? Esse é o impossível, aquilo que não tem jeito de acontecer, tá? Eventos mutuamente exclusivos, ok, pessoal? No AVA, e aqui a gente vai continuar explicando, tá? Eventos jogando dados, porque eles são mais fáceis de entender, mas eu sempre vou procurar dar exemplos voltados à realidade de vocês. Se alguém não entender, a gente procura exemplos mais elaborados. Vamos agora para o evento mutuamente exclusivo. O que acontece? Vamos supor que eu quero jogar um dado, joguei o dado e o resultado saiu foi 1, 2, 3 e 6, ok? O que acontece? Vamos supor que eu quero ter obtido o número 5. Gilberto, deixa eu te explicar uma coisa. Saiu 1, 2, 3 e 6. Não tem como um número desse ser divisível por 5. O resultado ser 5. Porque saiu 1, 2, 3 ou 6. Ah, mas eu quero que seja divisível por 5. Não, Gilberto. Você tem duas opções. Ou você joga o dado novamente e tenta tirar um número divisível por 5, tá? Ou você abandona essa necessidade de ser um número divisível por 5. Vamos tentar explicar de outra forma. Você tem duas situações. Você tem uma situação em que você tem grupos de 1, 2, 3 ou 6 pessoas. Vamos supor que é carro, né? No caso, assim, você tem uma moto no qual vão 1 ou 2 pessoas e você tem um carro que, por qualquer razão, só cabem 3 e no outro só cabem 6 pessoas, tá? E, de repente, a pessoa vira e fala assim, não, eu quero levar 5 pessoas. É possível? Não, não é possível. Por quê? Porque as opções de transporte são 1, 2, 3 e 6. Não tem opção com 5. Claro que algumas pessoas poderiam falar assim, ah, Gilberto, mas você pode pegar aquele veículo que cabe 6 pessoas e só levar 5. Bom, gente, isso mostra exatamente o que é mutuamente exclusivo. Porque se eu tomei uma decisão de levar 1, 2, 3 ou 6 pessoas e de repente alguém resolve que quer levar 5, o que tem que acontecer? Eu tenho que abrir mão da minha decisão anterior. Ou seja, gente, evento mutuamente exclusivo é aquele que alguém tem que mudar de ideia. Isso também é muito importante para os psicólogos conseguirem identificar, tá? Você não consegue ir para frente numa situação dessa. E muitas pessoas, né, eu não vou ficar citando o caso não, porque às vezes é complexo isso, mas assim, você depara com muitas pessoas enfrentando essa situação no dia a dia, tá? Para dar um exemplo bem simples, familiar. Às vezes todo mundo na família tem 2 parentes que não se gostam. Eles não gostam de se encontrar. Quando se encontram, sempre dá briga. Vamos imaginar essa situação, que é muito comum, né? Você tem 2 parentes que não se gostam, sempre que encostam, dá muita briga. Você quer fazer uma reunião com algumas pessoas de sua família, mas você quer que seja um evento bacana, você quer que seja um evento legal, sem discussão, sem bate-boca, você quer que seja um evento bacana, ok? Bom, se você quer que seja um evento bacana, você pode convidar essas 2 pessoas? Não pode. Ou seja, você tem um evento aí que é mutuamente exclusivo. Ou você decide convidar só uma dessas pessoas, ou você abre mão de ter um evento bacana, sem risco de discussão, sem ter bate-boca. Entenderam? Então, são situações que elas não existem ao mesmo momento. Uma exclui a outra. Eu vou dar um último exemplo aqui para ficar
mais claro ainda. Vamos supor que você tem uma moeda, de um lado é cara, do outro é coroa. Você vai lançar essa moeda uma vez só. Se você vai lançar uma moeda uma vez só, você tem um evento mutuamente exclusivo. O que significa isso, Gilberto? Porque se você vai jogar uma vez só, ou o resultado vai ser cara, ou o resultado vai ser coroa. Não tem jeito de você ter dois resultados num único lançamento. Ficou claro? São eventos mutuamente exclusivos. Ou acontece um, ou acontece outro. Tá bom? Bem, vamos em frente. Evento complementar. Esse é um evento muito interessante. O evento complementar, ele é assim, aquilo que faltou, aquilo que você precisava para completar o primeiro resultado. Então vamos supor que eu lancei um dado 3 vezes. Por acaso saiu o número 1, o número 3 e o número 5. E aí eu pergunto, qual que é o evento complementar? O evento complementar, gente, a gente pergunta como se fosse assim, o que faltou sair? Quais as opções que não foram contempladas, né, no lançamento? Foram exatamente as faces do dado que não apareceram. Foram o número 2, o número 4 e o número 6. Ou seja, evento complementar, gente, é aquilo que faltou para o evento ser completo. Tá bom? Gilberto, você pode voltar no exemplo da moeda? Posso. Imagine que eu vou jogar aquela moeda, cara ou coroa, vou jogar uma vez só. Se saiu cara, o evento complementar é coroa. Foi o que faltou sair. Por outro lado, se eu joguei e saiu coroa, o que faltou foi sair cara, tá? Em diversas situações é importante entender o que é o evento complementar, gente, né? É aquilo que está faltando. Por que não aconteceu tudo? Ok? Bem, evento interseção. Esse vem daquele conceito em matemática, ele é muito tranquilo. Interseção é aquilo que tem de comum, tá? Então, vamos supor que eu joguei um dado 2 vezes, saiu o número 2 e saiu o número 4. Posteriormente, outro dia, eu joguei um dado, saiu o número 4 e depois saiu o número 6. Teve algum evento interseção? Teve. Foi o 4. Por quê? Ele foi o comum em todos os eventos, tá? Algumas pessoas me perguntam, Gilberto, isso vai ser útil quando, gente? Bom, vai ser útil quando você estiver estudando grupos, se você estiver fazendo, por exemplo, dinâmicas em grupo. O que é interessante você observar ali? É o que está acontecendo de comum, o que está acontecendo em todos os grupos, ou o que não está acontecendo em grupo nenhum também, tá? Então, são coisas muito importantes de ser analisadas, principalmente quando você está fazendo dinâmicas em grupo. Qual que é o evento interseção? O que está acontecendo de comum, tá bom? Bom, gente, evento união. Também, né, veio diretamente da matemática. É simplesmente unir tudo o que aconteceu, tá? Então, se num determinado lançamento teve 1 e 3, no outro teve 3 e 5, o evento união é 1, 3 e 5. Tá certo? Simplesmente somar, fazer a união mesmo. Ok? Evento simples. Um evento simples, pessoal, é aquele evento que só tem uma resposta. Ok? Só tem uma resposta. Então, vamos supor que eu estou procurando, eu tenho um dado e eu quero sortear um número que seja divisível por 5, né? Todos os números são divisíveis por 5, mas eu quero dividir por 5, não ter dízima, né? Não ter casa decimal. Eu quero um número que seja exatamente divisível por 5. Bem, gente, num dado de 1 até 6, eu só tenho uma resposta. Então, é um evento simples. Ok? Julieta, você pode dar um exemplo do que não seria um evento simples? Posso. Vamos supor que eu quero jogar um dado
né? Estou jogando o dado e eu quero encontrar um número que seja divisível por 2. Eu não vou ter um exemplo simples. Por quê? Porque o 2 é divisível por 2, o 4 é divisível por 2, o 6 é divisível por 2. Ok? Então, um evento simples, gente, é quando apenas uma das respostas atende aquilo que está sendo esperado, tá? Isso também é muito utilizado em psicologia, principalmente em alguns transtornos, porque você encontra a pessoa ela costuma ter um certo bloqueio com as coisas, ela acha que tudo é um evento simples. E o simples, nesse caso, não é de simples, de simplicidade, não. Ela acha que tudo só tem um jeito de ser feito, e é o jeito dela. Então, isso não é bom para a pessoa, não é bom para quem vive com a pessoa. Então, muitas vezes é preciso você mostrar para a pessoa, né, que tem principalmente aquele transtorno obsessivo compulsivo, que a vida não é um evento simples. Não tem uma única resposta para certas coisas, não tem um único jeito de colocar pasta de dente, né, na escova de dente. Você não precisa sempre pentear o cabelo da esquerda para a direita, de cima para baixo, entendeu? Então você tem que mostrar para a pessoa que a vida não são eventos simples, né? E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar isso. Vamos para o próximo evento. Se não me engano, é o último. Sim, é o último. Bem, chegamos aqui, pessoal, nesse evento certo. Evento certo, ele é tem bastante uso em pesquisa, tá? Principalmente quando você quer testar se a pessoa que está respondendo a pesquisa, ela está realmente prestando atenção nas perguntas, se esforçando para responder de forma certa, se tem coerência o questionário dela. O evento certo, o que ele é então, Gilberto? O evento certo é o seguinte, é quando todas as respostas atendem ao que você está pedindo, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você quer, né, que você vai lançar o dado, você vai perguntar, eu quero um resultado que quando ficar para cima vai ter um número que divide 720. Este é um evento certo. Por quê? Porque todos os números, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, todos dividem 720 sem deixar resto. É o número que divide. 720 é divisível por qualquer número do dado, tá? Então, esse é um evento certo. Gilberto, mas você disse que isso costuma acontecer em pesquisa, mas aí como é que eu vou saber que a pessoa não está respondendo? Bem, pessoal, você coloca esses números, o 6, o 5, o 4, o 3, e coloca lá a letra E, nenhuma das anteriores. Se a pessoa, por acaso, for lá e responder nenhuma das anteriores, tá? Significa que ou essa pessoa não está entendendo o que está sendo perguntado para ela, talvez o questionário esteja no nível de dificuldade acima, né, do que a pessoa está preparada, né? Por exemplo, se eu colocar um questionário desse para minha filha que tem 5 anos de idade, ela vai chutar qualquer coisa, pode ser que ela acerte, pode ser que não, mas o questionário está acima da capacidade dela. Agora, como é que eu faço isso para adultos? Bom, gente, para adultos você coloca um evento certo, aquilo que tem respostas que a pessoa poderia marcar qualquer uma, menos a que nenhuma das respostas está certa, entendeu? Então, é um artifício muito usado em pesquisa. Bom, pessoal, nós estamos terminando a aula de hoje, tá? A aula de hoje, ela vem basicamente até aqui, vamos dizer assim, a parte maior da matéria vem mesmo até aqui. E daqui para frente, pessoal, nós temos, tá no AVA, né? Tá no material lá de vocês, nós temos estatística usando Excel. Eu sei que muitos alunos têm vontade de virar para mim e falar assim, Gilberto, mas se eu não quero usar nem estatística, quanto menos usar Excel, com certeza eu não vou querer usar estatística no Excel. Eu sei, pessoal, tá? Eu sei que esse não é um intuito da maioria de vocês,
mas essa matéria está lá no AVA, então eu vou passar rapidamente. E qual que é a notícia que eu tenho para dar para vocês, tá? Isso aí é muito questão de decorar mesmo, tá? Algumas coisas vocês vão ver tem lógica, outras coisas não tem tanta lógica, mas a questão disso aí é assim, olha, acredita que dói menos, é assim que o Excel funciona, tá bom? Então eu fui resolvendo aqui diversos exercícios do AVA, alguns são de uma simplicidade enorme, por exemplo, esse aqui está perguntando como calcular a média dos valores na tabela acima. Está aqui marcada a resposta, é a fórmula que o Excel usa, ele usa a média do A1 até o A3, né? Quando tem esses dois pontos é porque inclui todos, tá? Então a resposta é essa. Como calcular o desvio padrão? É essa fórmula aqui, ó, desvpad, de 1 até 3. Como calcular a mediana? Cuidado, aí vem uma pegadinha, eu fiz até questão de mostrar aqui. Não é mediana, tá? Não é mediana. É média. Gilberto, mas eu não vou confundir com média? Não, não vai, porque média é média mesmo, tá? É só lembrar que mediana não é aquilo que está na metade, então eles partiram mediana no meio. Nossa, essa piadinha foi terrível, né? Pior que não dá nem para pagar, tá lá no YouTube agora. Bom, algumas vezes, gente, eu coloquei aqui cuidado, às vezes eles não indicam as linhas e a coluna, tá? Isso aí pode gerar um pouquinho de confusão, mas tá aqui, ó, continua sendo média, só prestar atenção onde que tá bom? Como é que calcula a variância? Variância é VAR dos conjuntos. Aqui, essa questão veio do AVA, tá? Eu sei que alguns alunos vão perguntar assim, poxa, Gilberto, mas aqui só tem de 1 até 5 e as respostas estão sempre com final 9 aqui. Pois é, gente, pode ter acontecido de ter colado a imagem errada aqui no gráfico, lá no AVA no momento de colocar, mas como todas estão indo até a linha 9, não é isso que importa. O que importa é que seja sempre a coluna B, tá bom? VAR de B2 até B9, ok? Nossa, viu uma tabela enorme aqui. Olha que não tem mistério nenhum, gente. Está pedindo média das idades. É só reparar, olha só. A idade está na coluna B. Então, é só você ter cuidado, não marcar coisas que misturam coluna B com a coluna D. Eu coloquei aqui de propósito para mostrar que essa está errada, tá? A resposta certa aqui seria qual, Gilberto? Seria a letra E. B2 até B13, ok? Qual a fórmula para calcular o coeficiente linear? Olha que coisa linda. Bom, no Excel é isso aqui, é interceptação, tá bom? A fórmula para calcular o coeficiente angular, olha a diferença, angular, é inclinação, ok? E o coeficiente de determinação, Gilberto? R quad, né, porque vem de raiz quadrada desses valores aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui acaba a matéria. Eu sei que esse finalzinho ele é bem chato, ele é bem maçante, tá? Fala aí do Excel, mas que a gente pode fazer? Não podemos fazer nada. Cai muito em questão de concurso. Então, quem for um dia fazer concurso para isso aí, é questão de estudar mesmo e decorar,